tarde, todo mundo. Casa cheia. Muito obrigado pela participação, pessoal. Vamos começar aqui agora, para a gente aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Primeiro, sejam todos bem-vindos a mais um evento da Nexus em parceria com a AWS. E antes de apresentar o nosso time, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o microfone no mudo, para evitar os ruídos e atrapalhar a nossa apresentação. Interagir bastante conosco, façam comentários no chat. A Lilian que está aqui conosco, a Sara, eles estão de olho nos comentários para que a gente possa responder as perguntas de uma forma bastante interativa. Também é importante ressaltar que esse webinar será gravado e ficará disponível no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir mais tarde. E agora, sem mais delongas, apresento para vocês o nosso time de hoje. Temos um time de peso, gente. Um time de peso. É uma honra participar ao lado dessas feras. Walter Lisboa, que é nosso líder técnico e arquiteto de soluções aqui na Nexus. Está com a mãozinha levantada. Temos o João Filho, arquiteto de soluções da AWS. João, dá um oi pro pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Legal. Érico Penha, meu amigo, arquiteto de soluções AWS também e especializado em migrações. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Boa tarde. Eu que agradeço. E eu, Diego Santos, que sou responsável por inovação da Nexus e também embaixador da AWS Latam. Estou aqui para fazer essa introdução para vocês, para que a gente fale de um assunto bastante importante quando a gente fala de jornada para a nuvem. A migração. Essa é, sem dúvida, um dos passos mais importantes na jornada para a nuvem. Porém, antes de pensar na migração, existe um passo super importante e estratégico que nós devemos pensar antes. E esse passo é relacionado à estratégia. Qual a estratégia que você vai utilizar para deixar a sua empresa mais competitiva? Essa é uma pergunta super importante, porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em meio, não em fim. E a tecnologia vem para servir um negócio, vem para servir um propósito, servir uma empresa, servir clientes. Precisamos entender, antes de mais nada, qual é essa serventia, qual é esse propósito, para que a gente pense nas tecnologias mais adequadas que nós devemos consumir e consumi-las da maneira mais eficiente possível. Nós precisamos pensar em aumento de velocidade e agilidade para o negócio. A gente tem que pensar em substituir investimentos iniciais de CAPEX por custo variável e consumo OPEX. Fiquem de olho, inclusive, em nosso infográfico da semana, que será lançado na sexta-feira, e nós teremos mais informações a respeito desse conceito de CAPEX e OPEX, que é super importante. Se beneficie da economia de escala da nuvem. Não se preocupe em prever quando você vai precisar de recursos para os seus projetos. É muito difícil fazer essa previsão. Disponibilize os recursos necessários para o projeto e pense que você pode controlar da maneira adequada e remover esses recursos para que você possa utilizar no limite aquilo que você precisa. Seja global, expanda seu projeto e atenda clientes em qualquer lugar do mundo, sem se preocupar em perder a experiência, a qualidade da experiência do seu cliente. Nós conseguimos fazer utilizando tecnologias em cloud. Pare de gastar dinheiro e tempo com a manutenção de commodities, data center, hardware, switch, firewall, servidores. E a dica que eu deixo para vocês aqui é: tem uma série de infográficos que a Nexus está produzindo. Toda semana a gente lança um infográfico com um tema super relevante que ajuda a entender toda a jornada para a nuvem, quais são os principais assuntos que todos nós precisamos nos preocupar e temos que focar. Mas e se eu decidir não investir em tecnologias em cloud? Na nossa perspectiva, você coloca o seu negócio em risco. Você está observando os seus computadores a fazerem a jornada para a nuvem, e se você não fizer uso dessas tecnologias, você fica defasado perante a eles. É super importante se manter up-to-date em relação ao consumo das tecnologias em cloud. Você também vai ter dificuldades em reter os talentos da sua empresa. As pessoas, elas fazem parte da empresa. A empresa existe por conta dessas pessoas. E as pessoas querem estar atualizadas em relação à tecnologia.
Então, se você não prover para elas acesso à tecnologia, para que elas possam evoluir o conhecimento tecnológico, inclusive pessoal e da sua carreira profissional, elas vão para o mercado. Então, você precisa ter essa visão de que ter acesso a tecnologias de ponta ajuda você a manter os talentos na sua empresa. Você também perde o time to market para lançamento de produtos e acelerar projetos que você precisa tirar do papel e colocar no mercado e aproveitar as oportunidades que estão surgindo o tempo inteiro. E para fazer isso, você precisa focar no seu negócio e não na estruturação da tecnologia necessária, como que você vai cuidar do commodity para que você possa consumi-la. E você também perde a oportunidade, uma das mais importantes, de direcionar melhor os seus investimentos naquilo que o seu dinheiro tem o melhor retorno possível. Então você foca na sua tecnologia na medida certa para o seu negócio para que ele cresça e não no commodity. Essa é a parte mais importante. Bom, dito tudo isso, agora que já sabemos o porquê devemos ter uma estratégia de consumo de tecnologias em cloud, vamos começar pelo primeiro passo, a migração. Não a migração, apenas a execução da migração, do planejamento, a migração em si, e depois todo o cuidado necessário para que esse ambiente seja sustentável na nuvem. E aqui apresento para vocês nosso amigo Walter, passo a bola para ele. Walter é nosso especialista no assunto, vai conseguir descer num nível de detalhe muito importante aqui, interessante para vocês. Walter, a bola está contigo. Obrigado, Diego. Vou dividir a bola aqui também com o Érico e com o João, conforme a gente for andando com a apresentação. E por onde que a gente vai começar? O começo do começo, né? Bom, essa jornada para a nuvem, né, que a gente dividiu em 4 etapas, sendo que a primeira é a migração, né, precisa iniciar de algum lugar, né? Então, não adianta querer simplesmente achar que a gente consegue, com facilidade, fazer a migração, mover, né, todos os dados e assets, configurações, máquinas virtuais de um lado para outro, sem esforço. Tá? Então, existe um planejamento que tem que ser feito em volta disso, né? E tudo começa no primeiro item, imersão do cliente. O que é a imersão do cliente? Bom, dentro da Nextios, né, a gente tem várias ofertas, né, de assessment, né, de migração, sustentação, né, e essa visão 360 aqui, basicamente, ela começa tentando entender qual é o contexto do ambiente que está sendo executado dentro dos nossos clientes agora, né. Então, normalmente, os clientes vêm, né, com uma necessidade on-premises e a gente precisa começar a compreender como que as aplicações são construídas, que tipo de sistema operacional é usado, quem fala com quem, isso é muito importante, quais são os níveis de segurança que já são aplicados on-premises, né? Então, se você pega uma empresa que é financeira, ela vai ter toda uma série de regulações que não podem ser quebradas durante a migração, né? E também quando vai para a nuvem. Então, para começar essa análise, né, a gente precisa entender qual é o status atual do ambiente do cliente. Tá? Então, a imersão do cliente é justamente isso. Né? É uma fase onde a gente começa a ter contatos, né, com o pessoal mais técnico, com o pessoal tático, né, para conseguir fazer o levantamento do que é para ir para a nuvem, como vai ser feito essa migração. Né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Né? E dependendo do caso, dependendo do tamanho do ambiente, né, essa imersão ela pode precisar até de apoio, né, ferramental, né, para poder fazer uma varredura e descobrir todos os assets que estão sendo utilizados em on-premises antes de começar a fazer o deparo. Né? Por falar em ambientes que são muito grandes e você precisa fazer essa varredura para não para não lidar com uma complexidade muito grande, eu já vou passar a fala para o meu amigo Érico, né, para ele começar a falar de ferramentas e depois de right sizing. Érico? Legal, Walter. É isso mesmo. A AWS ela tem então ferramentas aí que ajudam os clientes a descobrirem o ambiente a ser migrado, né? Isso a gente sabe que é um desafio e ninguém gosta de instalar nenhum agente novo no seu ambiente. Então são ferramentas que nós oferecemos de maneira gratuita
não necessitam de instalação de agentes e elas conseguem coletar essa real utilização dos recursos, né, computacionais, memória, disco e rede. E de posse dessas informações, a gente faz, então, o right sizing, né? Então, você consegue ter aí a real recomendação de acordo com a sua necessidade de um tamanho de instância, de uma família de instância na AWS, né? Então, a gente para de ter aquelas compras de máquina pensando para um futuro, né? Tentando fazer um chute aí para 5 anos, né? Que é o tempo de garantia de um hardware que o fabricante dá, e nós passamos, então, a usar o tamanho de máquina adequado e chegou ali no fim do mês, chegou no momento de processamento mais pesado, a gente escala aquele ambiente e depois volta a reduzir, né? A AWS também tem ferramentas para ajudar na migração de servidores físicos, virtuais, ferramentas especializadas para migrar banco de dados e também storage, tá? Então, a gente consegue ajudar certamente de diversas formas, fazendo principalmente essa análise inicial com o right sizing para reduzir o seu custo já na entrada para a nuvem. Legal, Érico. Além disso, né, temos também ferramentas para fazer a migração de banco de dados, inclusive heterogênea, tá, gente? A gente vai falar disso nas nossas próximas séries, mas assim, tem muita ferramenta para apoiar vocês. Legal, então a gente já entendeu um pouco do cliente, já sabemos que temos ferramenta para nos apoiar, temos o tamanho do ambiente que a gente vai precisar criar na nuvem, e aí chega num outro ponto, num outro detalhe que preocupa os clientes e que a gente também tem formas de apoiar, formas de auxiliar, é que como é que eu levo essa tecnologia para o meu time técnico? As pessoas que hoje estão acostumadas com ambientes virtualizados, com ambiente físico, com data centers locais, como é que eu trago o conhecimento de AWS, como é que a gente mostra esse mundo para essas pessoas, né? E aí a gente tem uma série de workshops que a AWS, em conjunto com a Nexius, consegue fazer junto com os clientes para mostrar como as coisas funcionam, inclusive com laboratórios, com hands-on. A gente consegue ter uma agenda, tem um evento chamado Immersion Day, que na minha opinião é muito interessante, que a gente cria junto com o cliente uma agenda, e dentro dessa agenda, o que é que faz sentido? Qual que é o tipo de workload que aquele cliente precisa? E aí a gente leva uma apresentação, um laboratório, acesso a console para que esses clientes consigam visualizar um ambiente similar ao que ele tem dentro da nuvem. E aí, com isso, a gente consegue mostrar o quão simples é a gestão, quais os cuidados necessários, como criar esses workloads, e eu chamo que é uma fase disruptiva, né, que a gente, isso apoia muito a remover os receios, remover os blockers que os clientes possam ter com relação a qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de workload na nuvem. Perfeito, perfeito. Obrigado, Érico. Obrigado, João. Então, essas primeiras fases, né, ela compreendem num levantamento, né, no assessment em si, que vai decorrer aí do tamanho do seu ambiente, né, vai fazer todo o mapeamento. Agora, a Nexius, como um parceiro da AWS, ela precisa entregar alguma coisa nesse momento para o cliente, né? Então, qual foi o resultado de todo esse levantamento? Quais são as estratégias, né, que foram traçadas para poder fazer a migração de on-premises para a nuvem, né? Bom, um dos entregáveis são documentos, né? Um deles, em particular, é de bastante interesse dos clientes, que é um documento sobre o TCO, né? O Total Cost Ownership, né? A ideia desse documento é o quê? É apresentar um custo mais fino, né, de como isso vai ficar dentro da nuvem, né? Isso é muito importante hoje, né? Que o cliente tenha consciência, né, do valor que isso vai representar dentro dos orçamentos deles, né, para que ele possa fazer planejamentos, né, orçamentários, né, para fazer essa leva para a nuvem, né? E também a questão de quanto que ele vai poder economizar
né, se for o caso dele ter ambientes que vão estar possivelmente menores dentro da nuvem, né, através do right sizing, né, como o Érico explanou. Volta, né, rebobina a fita, né? Como o Érico explanou, né, da questão do right sizing, né? E ele possa fazer todo esse planejamento. Outro ponto importante também de entregável durante essa fase, né, de visão de 360, de assessment, né, é a arquitetura. Quando você pega alguma coisa de dentro de on-premises e joga para a nuvem, por mais que a gente se esforce, nunca vai ficar igual, né? Então, algumas coisas se alteram. Como que vai ficar o desenho dessa arquitetura? Quais são as partes que terão que ser substituídas por alguma tecnologia da nuvem porque não faz mais sentido ou é abstraído pela nuvem, né? Então, a arquitetura, ela basicamente, mais do que simplesmente um diagrama, ela vai representar todo o mapeamento de como isso vai ficar dentro da nuvem, né? E, por fim, um último item que a gente vai explanar um pouquinho melhor no próximo slide, né? É um conjunto de estratégias baseado em 7 R's, né? 7 R's é uma metodologia, tá? Ele nasceu como 5 R's, depois virou 6, 7. Se for procurar na internet, você acha até algumas pessoas falando de 8, 9, 12, né? A Nexius entende que 7 é suficiente, tá? Dado o contexto atual das empresas aqui dentro do Brasil, né? E esse documento, para cada R, né, que a gente já vai falar deles já, vai ter uma estratégia de migração de um pedacinho, né, de toda essa arquitetura que foi montada, né, que foi levantada e montada para poder fazer a migração. Diego, você quer falar? Legal, gente. Então, aqui, um passo super importante é demonstrar para vocês a importância dessa visão 360. Notem que tudo que a gente falou até agora, a gente ainda não migrou nada, a gente está só na fase de planejamento. Mas o quanto é importante entender quais são as dores do cliente, fazer essa imersão para entender qual é a real necessidade, qual ferramenta vai apoiar para resolver aquele problema, resolver aquela necessidade. O right sizing é um ponto super importante, que é fundamental que a gente leve para a nuvem com a capacidade adequada, mas não a mais e nem a menos, para que o cliente pague exatamente o que ele precisa, e com isso, já tendo com todos esses ajustes, qual vai ser uma expectativa de custo desse cliente na nuvem, qual é a arquitetura inicial e quais são as alternativas, quais são as formas onde a gente vai migrar isso para a nuvem. Vai fazer rehost, vai fazer replataforma, vai fazer rearchitect. Quais são as possibilidades que aquele determinado workload do cliente tem para que a gente efetivamente vá para a próxima fase e planeje e execute a migração, que é o que a gente vai discutir no nosso próximo passo aí. Muito bom, gente. Então, fazendo aqui um recap do que nós estamos falando. É super importante a gente planejar bem essa migração, porque existem muitas estratégias diferentes para que a gente possa levar um ambiente que está dentro de casa para a nuvem. Dessas diferentes estratégias, nós temos técnicas para acelerar ou técnicas para consumir melhor. Então, dependendo da dor que estiver, dependendo do objetivo do cliente, dependendo se ele estiver com vontade de fazer o desenvolvimento ou redesenvolvimento de algumas aplicações, ele pode consumir melhor as tecnologias que estão disponíveis, mas para isso tem que ser um trabalho feito a 4 mãos para que a gente possa analisar profundamente cada uma das aplicações e o objetivo do negócio. Quando isso tudo é feito esse planejamento, e aí com o planejamento feito, entramos no mundo das migrações, da execução de fato, que é o nosso próximo slide aqui. Pronto. Walter, manda ver. Perfeito, obrigado, Diego. Bom, uma vez feito todo esse levantamento, que a gente tenha todos os entregáveis em mãos, né, começa a migração em si, né? Afundando rapidamente, né, dentro dos 7 R's, né, é aqui que começa realmente a parte mais técnica da coisa, né? Os 7 R's são 7 maneiras de você poder levar
cada parte dos seus workloads para a nuvem. Então, se você tem uma aplicação e um banco de dados, né, a aplicação pode passar por um R, o banco de dados por outro e assim por diante, né? Então, a gente tem, por exemplo, o rehost, né, que é o quê? Você tem um monte de máquinas virtuais, né, dentro do seu ambiente on-premise e você quer ter esse mesmo conceito dentro da nuvem. Isso daqui é o que a gente chama de lift and shift, né, ou as is, onde a gente faz um depara muito parecido, né, em questão de layout de máquinas, né. Ele é um primeiro passo bastante comum, né, porque né, é muito fácil, né, você fazer esse depara, tá? Outra opção, né, que você tem é o retire, né, para sistemas que eles estão sendo descomissionados, né? Por exemplo, você pode ter uma parte do seu workload que está sendo substituída por outra, e aí não compensa você levar este cara mais antigo, compensa levar só o novo, né? Então, esse antigo ele entra em retire, né? Ele entra em aposentadoria, né? O retain, que por algum motivo, ou talvez de compliance, ou de latência extrema, ou de tecnologia, pode ser que você tenha que deixar uma parte do seu workload dentro do seu ambiente on-premise, né? E posteriormente você pode tentar verificar se é possível mandar esse cara para dentro da nuvem. Por exemplo, você tem um mainframe, né? O mainframe, em geral, ele entra em retain nessa primeira etapa de migração. E, posteriormente, ele pode ser reverificado, né? O relocate, né, que é o 7º R, né, da versão anterior, né, dos 6 Rs e passou para 7, ele é para ambientes onde você tem, por exemplo, VMware ou Kubernetes, né, ou tecnologias similares, e você vai usar essas tecnologias para mandar as suas máquinas virtuais, os seus containers para dentro da nuvem. Então, você usa uma espécie de meio de campo aí. O Replatform, dependendo do caso, né, existem algumas tecnologias que são muito simples de fazer replatform, né? Eu vou citar duas aqui, né? Por exemplo, load balancers, né? Ou seja, aqueles caras que ficam na ponta, né, fazendo balanceamento de carga das máquinas, né? Ou seu banco de dados relacional. Geralmente, esses tipos de serviço já têm sinergia para não fazer rehost, né? Ou seja, você usa como máquina virtual, mas quando você for para a nuvem, você vai usar serviços gerenciados da nuvem, que são muito importantes, né, para reduzir a carga operacional, né, em cima desses serviços. Por fim, refactor é um caso mais raro, né, no âmbito de migração, é onde você vai reconstruir a sua aplicação. Tá? Então, você pode, por exemplo, transformar um monolito para um conjunto de microserviços, isso é um refactor, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso em outra oportunidade da nossa jornada, né? E o repurchase, ele é para quando você tem alguma coisa que você compra, né, de um terceiro, e você vai fazer uma compra de outro terceiro, né, para ficar mais aderente à nuvem, tá? Por exemplo, você tem um sistema de monitoramento, né, em casa, manual, e você quer ir para um Datadog da vida, né, que ele é mais cloud native, né, ele é mais aderente à nuvem. Então, esse poderia ser um exemplo de repurchase, né? Uma vez tudo mapeado, né, para começar, antes de iniciar, né, e agora vou passar novamente, né, para o Érico, né, e para o João, complementarem um pouquinho e começarem a falar de outros assuntos como landing zone. Legal, muito bom, Walter. Esses 7 Rs, eles são super importantes, né? A gente pega cada aplicação que foi descoberta na fase anterior, passa por essa peneira aí, por assim dizer, dos 7 Rs, né? E vamos decidindo qual é a melhor estratégia para levar cada pedaço da sua aplicação. De repente, o banco de dados dá para você fazer um replataform, de repente, aquele servidor, que é uma máquina virtual, uma máquina física, a gente faz em host. Ou talvez você não queira, né, como o Walter super frisou aí,
você não queira nem trazer, né? Já chega no momento de adotar isso como um serviço nativo gerenciado pela AWS na nuvem, né? E então não tem uma resposta certa nem errada quando a gente fala dos 7 R's. Você tem que analisar e a Nextios faz esse trabalho com você para identificar qual é a melhor estratégia para cada pedaço. Você pode começar, por exemplo, com o rehost, que é uma abordagem super rápida. A gente traz a carga de trabalho do jeitinho que ela está, com o sistema operacional, configurações e os dados, né? E uma vez dentro da nuvem, a gente pode depois, com o tempo, fazer replataforma, fazer refactoring, né? E transformando essa aplicação, modernizando a aplicação que vai ser o tema aí no futuro de outros webinars que a gente vai fazer, né? E, João, e tem um começo dessa história aí que é a landing zone, né? O que você pode falar para a gente? Exato. Sabemos já como migrar, já definimos aí a peneira, como você colocou, né, Érico, de qual vai ser a forma que eu vou levar, mas antes de levar qualquer coisa, segurança é um passo, é o job zero, né, então a gente tem que estar sempre preocupado com isso, e aí a gente começa a criar essa fundação na nuvem. Então, qual vai ser a estrutura de contas? Qual vai ser a estrutura de redes? Quantas regiões aquele cliente vai utilizar? Quantas zonas de disponibilidade esse cliente vai utilizar? Quais serão as regras? Quem vai ter acesso a quê? Qual rede vai ser pública? Qual rede vai ser privada? Tem uma série de definições e todas elas pensando em como garantir a segurança, como garantir o compliance dessas informações. Tem muitos clientes que têm hoje PCI, por exemplo, dentro de casa. Como é que eu levo esse PCI para dentro da nuvem? Então, é o que a gente chama de fundação, né, nessa landing zone, é como é que a gente prepara toda essa infraestrutura para que aí sim começar a levar esses workloads para a nuvem. E tem um aspecto aí, João, que é bem legal na área de segurança. Quando o cliente ele está on-premises, tudo fica a cargo dele, né? Então, assim, segurança predial, o ar-condicionado, a fibra, se queimou um disco no aparelho, né? Tudo isso fica a cargo do cliente. Como é que é controle de chaves de criptografia, senha, vai rotacionar as senhas, qual a política em torno disso. Então, você tem todo esse conjunto de atribuições que fica totalmente 100% a cargo do cliente. Quando você vem para a AWS, a gente passa a operar num modelo de responsabilidade compartilhada em termos de segurança, né? Então, nessa fase também é feito essa análise. O que a gente pode tirar de vantagem de coisas que são nativas na nuvem, né? A nuvem, ela tem, assim, uma gestão de usuários, de identidade, de permissionamento super granular. Então, isso fica... você começa a poder trabalhar com isso de uma forma diferente. Você não vai ter mais que se preocupar, por exemplo, com coisas como fibra. Será que a minha chave de encriptação está sendo rotacionada com uma periodicidade, né, a cada 30 dias? Será que eu tenho, por exemplo, determinada ISO sendo aplicada no meu data center? Como é que será que está o ar-condicionado lá da AWS? Tudo isso aí passa a ser preocupação da AWS, né? A parte do cliente vai ser justamente poder definir quais são as práticas de acesso a essas informações, vai ser encriptado ou não. Você vai aplicar, por exemplo, controles de identidade, vai ter, de repente, um single sign-on associado com algum serviço de identidade que você já use. Você tem também questões como, por exemplo, a parte de portas que vão ser abertas ou não em nossos firewalls virtuais, né, que nós chamamos de security groups. Então, tudo isso fica a cargo do cliente. Mas você vê assim que uma grande carga saiu da sua mão. Você vai passar a se preocupar com um pedaço do problema e não mais com 100% daquilo, né? Então, essa é uma das vantagens também de trabalhar dentro do âmbito da AWS. Com certeza. E a Nextios está aí para apoiar também nessa responsabilidade que permanece com o cliente para mostrar quais são as tecnologias, quais as formas de fazer. Além de tudo isso, dessa parte de segurança que é super importante, outros detalhes precisam ser definidos antes da migração. Então, qual é o tipo de experiência que o usuário vai ter? Qual que é as questões de latência?
como uma aplicação que eu acessava de uma certa forma dentro de casa, qual vai ser o modelo de acesso a essa aplicação na nuvem, qual a banda que eu vou precisar, o acesso vai ser via VPN, vai ser via conexão direta, quantas filiais esse cliente tem, como é que a gente vai fazer essa interconexão. Todas essas etapas para garantir conectividade e a melhor experiência para o usuário final são definidas aqui nessa fase antes da gente efetivamente começar a migrar qualquer coisa. Justamente. Né? Muito bem falado, Érico, João, obrigado. Continuando, né? Falando um pouquinho sobre a questão de fazer a movimentação, né? Fazer efetivamente a migração. A gente já sabe toda a estratégia, a gente já tem tudo mapeado em questão de segurança, latência, né? E tudo mais, né? Que a gente acabou de discutir. Entra uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Ninguém quer parar para migrar, né? Você não pode simplesmente parar o seu negócio para migrar, né? Então, um item de bastante atenção nas nossas jornadas que a gente faz junto com o cliente quando ele está indo para a nuvem é justamente o Business Continuity, né? E o High Availability. Então, a gente não pode simplesmente dar o stop numa aplicação e ficar dias lá fazendo a migração dos dados, dias fazendo a migração das máquinas virtuais, ou seja lá qual for o modelo que você usa para execução da aplicação, né? Então, a gente presta uma atenção muito grande nesse ponto de, a hora que começar a fazer a migração, né, de um determinado pedaço, né, do workload que você tem. Geralmente a gente faz alguns workloads em paralelos, né, mas dependendo do tamanho do ambiente do cliente, você não vai fazer uma movimentação geral e virar a chave de uma vez, né? A chance de dar erro é muito grande. Então, nessa fase, a gente presta uma atenção muito grande, né? Na cópia dos dados, né, principalmente, e na réplica, né, das máquinas virtuais, para que o cliente não pare, né? Então, conforme o on-premises continua funcionando, a gente começa a fazer a construção das coisas dentro da nuvem. Então, fizemos o landing zone, tá todas as contas configuradas, começou a copiar os dados para dentro da nuvem. A AWS, né, como o Érico e o João já comentaram, tem ferramentas como, por exemplo, o DMS, né, o Data Migration Service, que consegue fazer a quente esse tipo de cópia, né? Então, você tem um banco de dados relacional, né, transacional, ele vai estar operando. O DMS faz a conexão, é possível configurar várias coisas, tá? Para, por exemplo, limitar a banda, né? Não ser agressivo no banco de dados, ou a gente pega uma réplica para fazer essa cópia, né? E ele, a quente, com o negócio funcionando, vai fazendo a cópia até que ele entre num estado que ele só está pegando as diferenças, né? Só está pegando o delta de transações novas que vão entrando dentro do banco de dados, né? Esse tipo de abordagem, enquanto a gente vai criando o ambiente de aplicação, né, ele ajuda bastante a hora de fazer o chaveamento desse workload para dentro da nuvem, né, fazer ele de forma rápida, né, porque aí a gente só interrompe, né, essa cópia por um curto espaço de tempo, né, faz a virada de DNS, né, aponta, né, o canhão para dentro da nuvem e começa a rodar lá, né. Então, é muito importante mesmo prestar atenção dentro de Business Continuity, né? Outro ponto também é a questão do High Availability, né? A alta disponibilidade. Quando você está movendo para a nuvem, em geral, aquele documento de arquitetura que eu comentei no slide anterior, ele vai tentar pegar as suas máquinas, mesmo que ela seja uma dentro de on-premises, quando possível, né? E a gente quebra ela em várias máquinas. Para quê? Para que a gente possa usar o conceito de zonas de disponibilidade dentro da AWS. São data centers extremamente distantes um do outro, né, com seus próprios conjuntos de fibra, de internet, energia e tudo mais, né, eles são interligados entre eles com uma latência baixíssima, né, e aí você pode colocar uma máquina, né, de um lado, uma máquina do outro lado, né, e se acontecer um breakdown, um data center inteiro da AWS, você ainda consegue continuar rodando, né? Então, é muito importante esse tipo de atenção. Outro ponto também
sobre cloud híbrida, né? Eu costumo falar que toda migração é uma cloud híbrida, né? Por quê? Você não vai conseguir mandar tudo de uma vez para dentro da nuvem, dependendo do tamanho do seu ambiente. Então, quando você começa a mandar partes, tá? E essas partes elas vão individualmente, né? Você vai ter um conjunto de coisas rodando on-premise e um conjunto de coisas rodando na nuvem, né? Então você vai ter que ter uma maneira de fazer uma conexão de baixa latência, né, para fazer esses dois caras conversarem, né? E aí entra toda a expertise da Nextios para a gente propor qual é o melhor modelo em cima disso daí, né? Então, dependendo muito do contexto do cliente, né, pode ser que uma simples conexão de VPN seja suficiente, como também um link dedicado através do Direct Connect, né, que é um outro serviço da AWS, seja necessário. Então, quando você está falando desse momento que você vai estar fazendo essa movimentação, você vai ter uma cloud híbrida. Bom, pode acontecer também no retain, você ficar com partes das coisas dentro de on-premises por um motivo, né? Então, você ainda, mesmo depois da migração, pode continuar tendo, né, questões de cloud híbrida ativas, né, para que a gente possa manter o melhor dos mundos, cada um no seu, né, no seu quadradinho, fazendo a coisa toda acontecer, né? Por fim, né, cloud híbrida tem vários aspectos, a gente não vai ficar afundando nele, mas existem até serviços da AWS, os quais você pode pegar partes da AWS e colocar dentro do seu ambiente, né? Você pode trazer hacks da AWS e colocar dentro do seu ambiente, caso exista uma necessidade muito específica e ainda assim você queira usar os serviços da AWS, só que dentro de casa, né? Então, essa movimentação, né, e essa comunicação, ela é importante para que a gente não pare, né, o ambiente do nosso cliente, né, pare o mínimo possível, né? Às vezes precisa ter uma janelinha ali, né, mas ela tem que ser o menor possível. A gente tem que garantir que quando estiver na nuvem estará em alta disponibilidade, né, e conforme for necessário, ter essa comunicação on-premises, nuvem, né, para que você tenha um modelo de cloud híbrida, né? João, Érico, querem finalizar? Legal, Walter. Você, então, está trazendo a gente por uma jornada, né? Com a visão do slide anterior, 360, nós vamos ter, então, o entendimento das quantidades, né? Quais ambientes nós vamos trazer, quais sistemas operacionais, quantas máquinas, quantos terabytes, quais aplicações. Depois a gente chega aqui nessa fase de estruturação. Então, nós estamos falando de landing zone, estruturação de contas, segurança, compliance. Vamos preparar também a parte de conectividade com a AWS e o ambiente on-premises. E, por final, você pode ter aí questões híbridas também, né? A gente não precisa, de forma alguma, levar tudo de uma vez só, podemos quebrar em ondas, né? E fazer também um plano de migração. Então, a Nextios ajuda muito os clientes nisso, a planejar, dividir as aplicações, criar ondas de migração e aplicar os 7Rs aí, as ferramentas adequadas, né? Então, como o Walter falou, poxa, eu vou levar o banco para o Database Migration Service. Pode ser que ele use uma outra ferramenta chamada Cloud Endure para levar os servidores. Você tem, por exemplo, ferramentas para réplica de storage NAS, chamada DataSync. Então, são ferramentas que ela visam minimizar o impacto, trazendo dado e as configurações, os sistemas operacionais para dentro da AWS, e essa transição ela ser muito transparente, né, de baixíssimo impacto para o usuário final, para quem está usando a aplicação lá na ponta, né? Então, realmente, você tem uma jornada de ponta a ponta, desde a descoberta até que efetivamente você chegue na nuvem, né, João? É isso mesmo. Um ponto que eu quero destacar aqui, gente, assim, tudo isso que a gente está apresentando para vocês hoje é baseado numa metodologia, e essa metodologia que a Nextios está aplicando hoje, ela é completamente alinhada com a metodologia da AWS, e ela é baseada no cliente. Então, o nosso objetivo aqui, AWS e Nextios, é
entregar a melhor solução possível para o cliente, independente de se seja um cliente que tenha 10 servidores, que tenha 100 servidores ou que tenha 1000. Essa metodologia se aplica a qualquer tamanho, a qualquer tipo de ambiente e, com certeza, com todo esse processo aqui, a gente vai conseguir entregar para o cliente a melhor solução possível. Exatamente. Muito legal, gente. Muito legal. Eu queria puxar aqui uma pergunta para vocês. É até complicado a gente falar com tantas feras como vocês aqui, falando de tecnologia, de migração. Não é um assunto simples, é um assunto complexo. E a gente falou de uma série de tecnologias, de ferramentas, uma sopa de letrinhas que nós temos no nosso contexto tecnológico, mas tentando trazer aqui para uma questão de responsabilidades e como que a Nexus e a AWS podem ajudar o cliente, eu queria que vocês destacassem para a gente aqui qual que é o principal papel do cliente, o principal papel da Nexus e o principal papel da AWS num processo de migração como esse. O que vocês poderiam dizer que são pontos de atenção que cada um de nós, como os principais envolvidos, os principais stakeholders de um projeto como esse, precisamos ter muito bem alinhado para que um projeto como esse tenha sucesso? Quem poderia comentar alguma coisa aqui para a gente? Eu posso começar falando do cliente, que eu acho que é duas coisas assim bem simples e super importantes. E depois os colegas aí se puderem falar dos outros, né, do papel da Nexus e também do papel da AWS, mas o cliente ele tem que ter bem claro por que ele está migrando para a nuvem. Qual é a razão, a grande razão por trás disso? Redução de custo é uma razão muito comum, né? A maioria das empresas busca isso. Mas o que está além disso, né? De repente você quer aumentar sua barra de segurança, disponibilidade, de repente você quer ter mais agilidade. Tem projeto engavetado, às vezes esperando aquele disco chegar e demora 60 dias para importar aquela blade adicional para o projeto decolar. Isso na nuvem é questão de minutos, você está com a máquina rodando e já começou o projeto, né? Então, eu acho que é isso. Tentar, junto com a Nexus, identificar qual é a veia do seu projeto. Por que você está vindo para a nuvem? E a segunda coisa importante para o cliente é ter um sponsor executivo, ter o time executivo alinhado com essa estratégia de ir para a nuvem, né? Então, tem que ser uma decisão em conjunto da empresa de buscar a nuvem e não enxergar a nuvem como uma alternativa. É um caminho, né? Você vai ter grandes vantagens vindo para a nuvem. Pode não vir totalmente, você pode vir parcialmente, e você vai ter vantagens. Você pode começar a tirar coisas como insights de machine learning, criar data lakes, você pode aplicar coisas como IoT, né? Que são coisas que dentro de casa é difícil, a não ser que você seja uma grande empresa, né? Você vai investir muito tempo, recurso na construção disso. E na AWS tem serviço gerenciado pronto para você consumir disso, né? Então, a migração ela é uma porta de entrada para vários outros fins aí que o seu negócio vai tirar vantagem na nuvem. Muito bom, Érico. Queria ressaltar um outro ponto aqui, que assim, a grande vantagem dessa abstração de uma série de componentes que a nuvem proporciona é que o cliente consegue focar no que realmente é importante para ele. Ele deixa de perder tempo com atividades repetitivas, com atividades de administração corriqueiras que passam a ser feitas de forma automatizada, e ele passa a ter tempo, ter budget, ter time técnico para pensar em coisas que realmente vão fazer diferença no seu negócio. Você citou vários exemplos aí, Érico, de como criar um data lake, criar coisas utilizando machine learning. Se você olhar para um ambiente tradicional, o time técnico gasta uns 70%, 80% do tempo com tarefas repetitivas que a gente consegue abstrair. Então, vamos colocar essas pessoas, essa galera boa, que conhecem o cliente, que conhecem as suas necessidades, para trabalhar em projetos que realmente vão trazer vantagem e que vão trazer diferenciais para o cliente dentro desse mercado. E aí, você abre um leque de oportunidades, aumentando sua agilidade, criando coisas novas de forma mais rápido, e aí você tem
o final da história é que o cliente consegue alavancar junto com a nuvem o seu negócio e o que realmente é importante para ele. Eu acho que abstração, João, é a palavra assim principal da coisa toda, né? A AWS, ela cria uma camada de abstração assim extremamente sofisticada, absurdamente grande, né? Sobre a questão de data center, hardware, né? O próprio conceito da nuvem, ela é, né, infrastructure as a service, né? Ou seja, você usa, né, uma camada de API, né, de software ali em cima para poder construir as coisas dentro da nuvem. Você não precisa mais lidar, né, manualmente com o hardware, né? Então, assim, a AWS, ela te dá já uma camada de abstração, né? Eu diria o seguinte, a Nexios, ela vai dar outra camada de abstração em cima dessa camada de abstração, né? Porque essa parte aqui, né, para que o cliente realmente fique só com a parte inicial, a parte superior, né, onde ele vai ter o código dele, as regras de negócio dele, os dados, né, e o processamento dessas informações, né, de uma maneira que fique humanamente visual, né, a Nexios, ela consegue fazer essa abstração no meio do campo. Por quê? Quando você vai para a nuvem, existe uma disrupção assim muito grande em vários conceitos tecnológicos, né? Você não faz muitas coisas do jeito que você fazia anteriormente. Então, normalmente, o que você tinha no on-premise? Você tinha um border gateway, firewall. Você já não vai mais precisar ter esse appliance, né? Você tem, embora você tenha algumas opções até de ter, né? Você tem tanta coisa já abstraída que você acaba não tendo que se preocupar mais com esse cara, né? Então, o meio do campo, né, dessa disrupção, né, que inclui automação e uma série de outras, né, de outros conceitos que a gente vai falar lá na parte de modernização, né, a Nexios consegue fazer essa camada de abstração, né, vendendo a nossa expertise, né? Acho que esse que seria o papel principal, né, respondendo a pergunta do Diego, da Nexios aí no meio. Legal, gente. Dando alguns destaques aqui para o que vocês falaram, a palavra abstração veio muito forte no discurso de vocês. Então, essa abstração para tirar a necessidade do cliente ter que aprender a tecnologia, porque as tecnologias elas nascem e morrem de uma forma muito dinâmica, mudam muito rapidamente, então não dá tempo de aprender. E é por isso que precisamos de parceiros estratégicos que conheçam bem profundamente cada uma dessas tecnologias. Já trabalhei aqui em diversos projetos com o Walter, sei bem do que estamos falando no sentido de abstração para o nosso cliente, para fazer com que ele tenha fundações sólidas, porque no momento que ele começa a utilizar a nuvem, e eu gosto do ponto que foi colocado pelo Érico, do executivo apoiar esse projeto, quando você quebra a resistência do consumo da nuvem, das tecnologias que estão disponíveis em nuvem, você começa a utilizar muito mais do que você imaginava. E se você não tiver fundações muito bem estabelecidas, você tem problemas lá na frente e corrigir problemas é mais caro e mais difícil do que você arrumar quando você não tem nada. Então, a fundação inicial é super importante. Para mim, está muito alinhado isso com vocês. Então, a palavra aqui, abstração e fundações, são pontos que me deixam mais refletivos em relação ao que vocês estão falando. Bom, dito isso, agora vamos falar o seguinte. Estamos na nuvem. Migramos, fizemos um plano, migramos para a nuvem e agora temos que manter uma governança. Temos que cuidar da casinha, temos que cuidar dos nossos ambientes. E aí, Walter? Exato, Diego. Muitas vezes, em muitos projetos, eu enxergo, né? Já passei, acho que, sei lá, 20 anos, né, fazendo consultoria, né? Muito poucas vezes eu vi gente que presta atenção numa coisa importante, né? Como é que você vai cuidar, né, do seu nenezinho que você montou agora dentro da nuvem, né? Como é que você vai cuidar do seu ambiente, né? Como é que é a governança dentro da nuvem? O que muda, né? O que é que você vai ter a mais, a menos, né? O que você vai ter que começar a olhar que você não olhava antes, né? Ou que você deixará de olhar, né? Então, a partir do momento que você fez a migração do primeiro workload, né, mesmo que seja faseado, né, tem projetos que chegam a demorar 1 ano para fazer toda a migração, né, a partir do momento que a gente tem um workload já migrado, já consolidado dentro da nuvem, já virou a chavinha, precisa começar a pensar
né, ou melhor, executar a governança, tá? Os projetos que a gente cria, a gente sempre pensa ali na frente. Como é que a gente vai garantir vários dos pilares de governanças que estão, né, nesses slides, né? O primeiro é o security, né, que vai reação a incidente, né? Como que vai, quais são os incidentes que vão ser tratados, né? Como que vai ser a reação da equipe, né? Vai ser a equipe da Nexus ou a equipe do cliente que vai reagir a um incidente de segurança, né? Vai ser os dois juntos ou vai ter níveis, né? Como que isso vai funcionar? Como é que vai ser esse jogo, né? Então a gente tem, né, uma oferta, né, de governança, tanto no âmbito de security, backup, e depois a gente vai falar de monitoring e FinOps, né? Para que a gente comece a ajudar o cliente a tirar, né, essa carga, né, aquele meinho que eu falei há pouco agora da abstração, né, nesse quesito, né? Backup também, que tem a ver com disaster recovery, é um assunto que é muito importante você pensar, né? Porque a nuvem pode acontecer falhas, né? Por mais autodisponível que seja, por mais que a gente faça réplica, por mais que a gente tome cuidado, né? Backup é uma coisa que é absolutamente importante e muda a maneira de fazer backup quando você vai para a nuvem. Ela fica extremamente mais simples. Porém, precisa de um pouquinho de expertise para que a gente possa pegar a política de backup do cliente, ou se ele não tiver uma política consolidada, até ajudar ele a construir, né? Para que ele atenda, né, compliances legais, por exemplo, o tempo de retenção, né, fazer faróis de backup, né, ou seja, ter relatórios que vai mostrar que o backup está sendo feito, né, e até mesmo restores periódicos, né, em horários e ambientes separados, né. A nuvem ela é muito dinâmica, então você pode criar um ambientezinho, restaurar um backup naquele ambientezinho totalmente apartado de produção, ir lá cutucar para ver se está funcionando. Está funcionando, destrói, né? Não precisa ficar pagando por ele o tempo todo, é só pelo tempo que você necessita. Então, esses dois pilares de segurança e backup, né, eles são os dois primeiros que tem que ser pensados, né, para garantir para garantir que não vai haver quebras de compliance, né, no nível da aplicação dos dados, acesso de pessoas, né, reação a incidente, né, e questões de execução da política de backup, né. João, Érico, querem complementar? Não, acho que aqui nessa fase de backup a gente conecta de novo com a abstração, né? Porque se você olhar só para backup, olha o tanto de coisa que o cliente consegue abstrair. Ele deixa de ter robô, ele deixa de ter que fazer gestão de fita, ele deixa de ter que fazer a movimentação de fita para a sala cofre. Então, as formas de fazer o backup na nuvem realmente facilitam demais a vida do cliente. A AWS tem ferramentas para apoiar nessa execução de backup, e mesmo que o cliente já tenha uma ferramenta e tenha expertise nessa ferramenta, a maioria das ferramentas, obviamente que nas versões mais atuais, né, já estão integradas com a nuvem, e aí o cliente consegue inclusive fazer a gestão do backup on-premises e o backup do que ele tem na nuvem com uma ferramenta só, da forma que realmente for mais ok ali, ou que for que resolva as necessidades do cliente. Olha, João, quem já passou por uma transição tecnológica de fita, de ter que lidar com aquele monte de fita que não tem mais drive para ler, sabe? Com o backup é uma coisa que dói, né? Nessa tem, hora assim, o cabelinho branco denuncia, né, cara? A gente já passou por isso. Olha o meu Eu não caso sou dessa também, época, né? gente. Não sei nem o que você está falando. Eu não vou negar, não. Mas, diga aí, Walter. Não, eu estava só comentando, né? Eu também não vou negar, porque eu estava me barbeando hoje cheio de pelinho branco já aqui. Isso aí. Mas uma coisa interessante de backup segurança no contexto da AWS é a automação, né? Então, você tem que botar a ferramenta, o serviço gerenciado para trabalhar ao seu favor. Backup, gente, não traz vantagem competitiva de negócio para ninguém. Segurança também é uma preocupação constante, e você só lembra dela o dia que você teve um grande problema de segurança, e daí você fica com isso em evidência, né? Então, o seu time de tecnologia, ele tem que estar preocupado com o seu negócio, não em administrar a segurança e o backup.
nesses dois pontos em particular, a gente tem automação. Então, a AWS tem um monte de serviços e nós temos um conceito de etiquetar as coisas, né? Então, você etiquetando os recursos que estão na nuvem, você pode colocar uma etiqueta dizendo, ó, esses ambientes aqui, essas máquinas, são de produção. Então, quem está com a etiqueta de prod vai ter um tratamento de backup, de segurança distinto do que uma máquina de dev, de QA, e você pode estabelecer esses padrões. O importante é que uma vez que eles estejam definidos, a coisa acontece automaticamente. Você não tem mais que se preocupar. Então não vai acontecer aquela coisa de, nossa, faz um mês que o ambiente está rodando em produção e ninguém lembrou de configurar o cliente de backup. Essas coisas começam a acontecer nativamente com os serviços AWS rodando na nuvem, né? E tiram mais uma carga da sua equipe aí, né, pessoal? Mas tem outros tópicos aí, né? Monitoria, FinOps, que mais vocês dizem? Pois é, monitoração, né? É uma coisa muito importante, né? Porque você precisa ter estruturado alertas, né? Escalonamento de alerta, né? Métricas, logs, tracing e qualquer outra coisa que você queira ingerir para fazer esse monitoramento, né? Então, a monitoração, a Nexus também cuida disso para o cliente. Tá? A gente tem ofertas de ferramentas que se agregam à AWS, né? Como o site 24x7, o Dynatrace, New Relic, né? Entre outros, né? Que conseguem fazer o necessário para que o cliente possa dormir tranquilo, né? Então, dá 3 horas da manhã lá, né? A gente tem equipe de N1 que vai fazer atendimento, né? Acionar, escalonar N2, N3, né? Então, a gente trabalha em conjunto com o cliente, né? Em conjunto com os times do cliente, para que ele não tenha que se preocupar com alertas mais relativos à infraestrutura, né? A gente só escalou no cliente, né, quando a gente detecta que existe alguma coisa com a aplicação ou com o esquema de dados dele, o qual a gente não tem poder de chegar e mexer, né? Então, de novo, aquela questão da abstração, né? A gente entra no meio ali, né, e consegue fazer, né, uma estratégia de monitoração bastante completa, tá? O FinOps, né? FinOps é uma palavra até um pouco hype, talvez, né? Mas ela é relativamente nova, que fala de Financial Operations, né? Ou seja, o quanto você está gastando na nuvem. Ah, mas você falou que tem uma estimativa feita lá no começo, né? Com o TCO, sim, mas é uma estimativa, né? A gente só vai ter absoluta certeza nos centavos, né? A partir do momento que a gente começa a rodar um primeiro workload, né? Então, a partir do momento que o workload entrou na nuvem, ele começa a rodar em ambientes de homologação, produção, né? A parte de FinOps começa a entrar, né? A gente faz uma análise periódica, né, do que está sendo gasto. Para quê? Para que a gente faça o último pente fino, né, dentro da nuvem e comece a entender melhor como que o workload dele está gastando, né? Tá consumindo créditos lá dentro, né? Esse é bastante complexo, né? O Diego falou lá no começo, né, essa questão de CAPEX versus OPEX. A nuvem ela tem mais questões OPEX do que CAPEX necessariamente, né? É um misto dos dois, mas, né, o OPEX acaba prevalecendo em vários pontos, né? E a gente constantemente já sabe, né, já tem expertise para olhar para os pontos que geralmente dói, né? Então, vai usar um serviço gerenciado. Vou dar um exemplo simples que todo mundo tropeça no começo, né? E a gente sempre presta atenção nele, né? Log, né? A AWS tem um serviço gerenciado de log, né? Muitas vezes os clientes começam a usar tanto ele que começa a ficar uma fração, né, maior em termos da conta toda, né, gastando com ingestão e processamento de logs, né? Então a gente sempre presta atenção nesses detalhezinhos, está sempre olhando de perto para que não aconteça esse tipo de surpresa, né? A gente consiga detectar e agir antes daquilo virar um problema. Tá?
Legal. E além Bom, disso, né, Walter, é importante saber usar aqui quais as formas de consumo, né? Quais são os modelos de consumo que a AWS disponibiliza. Então, para aquele determinado workload, eu vou rodar no modelo on demand. Vale a pena fazer uma instância reservada por um período maior, por 1 ano, por 3 anos. Ou então eu posso usar o modelo de instância spot, que é o modelo mais atrativo financeiramente para o cliente, aquele workload permite o uso desse modelo. Então, a hora que você, olhando para a FinOps e para toda essa análise, esse é um tema super importante, e aí, de novo, a Nexius consegue, com certeza, indicar para o cliente qual o melhor caminho, mostrar através de dados qual a economia e qual é a recomendação para aquele determinado workload. Um ponto importante, gente, com relação à questão FinOps, eu queria deixar destacado aqui, é que não é uma fotografia, é uma filmagem. Você tem que fazer isso constantemente, todos os dias. Você tem que cortar o custo, você tem que usar o dinheiro de maneira mais eficiente. Então, FinOps tem a ver com usar os recursos financeiros da empresa de maneira eficiente, sempre, para que sobre mais dinheiro, para que ela possa investir em outras oportunidades, em outros produtos, gerar novas receitas para a empresa. Excelente ponto, Diego. Excelente ponto. E além disso, tem alguns serviços, algumas tecnologias da AWS que a gente tem tantos lançamentos que as versões novas, na maioria das vezes, são mais performáticas e mais baratas. Então, aquele tipo de instância que nós selecionamos como a melhor para aquele workload há 6 meses atrás, talvez hoje já não seja. Então, é como você disse, é uma filmagem, tem que ter essa avaliação periódica para entender se continua sendo a melhor ou se a gente já tem alternativas melhores. Muito bom. Exatamente. Pensando então numa jornada para a nuvem, a gente está falando o seguinte: definir o porquê estou indo para a nuvem é o primeiro grande passo. Definir um bom plano de migração para garantir que eu esteja indo da maneira mais correta, mais adequada possível e ajustando e calibrando é o segundo passo. O terceiro é manter tudo isso funcionando. E esse manter tudo isso funcionando é um negócio que não pode ser simplesmente migrado e achar que a nuvem vai funcionar sozinha. E aqui a gente volta para uma máxima que a gente não pode esquecer, que tudo isso que nós estamos falando são feitos de pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia é meio, ela não opera sozinho, ela abstrai, mas ela não resolve a coisa toda. E aí, Walter, devolvo para você. Tanto a nuvem como esses 4 pilares aqui são vivos. Eles nunca param, né? Vocês querem saber uma outra coisa que é viva também, né? As necessidades de negócio, elas vão se alterando conforme o passar do tempo, né? E aí vem o último item, né, que tem uma estrelinha ali, né? Ele está até destacadinho com uma corzinha diferente, porque a modernização é todo um tópico que a gente vai falar, né, daqui a um tempo na nossa jornada, aonde você vai reconstruir os workloads, né? Aí a gente começa a trabalhar junto com o cliente para começar a utilizar certos potenciais da nuvem, né? Que durante a migração às vezes não é possível, né? Então a gente volta no 7Rs e a gente começa a bater muito, né? Em cima de replatform e em cima de refactor, né? Pode ir para o próximo, para a gente puxar o último. Então, hoje a gente está falando sobre migração, né? Mas nós teremos ainda outros 3 episódios, né? Eu não sei se para todo mundo está travado o terceiro item ou está mostrando, pessoal? Agora parece que... Agora foi. Agora foi, beleza. Tem algum delay aqui. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, né? Passando bem rapidamente, né? Porque a gente já está começando a estourar o horário, né? Hoje a gente falou de migração, né? Quais são os próximos passos que a gente vai conversar, né? Em maio a gente vai falar sobre banco de dados, né? Que é muito importante, né? Onde vai estar o petróleo, né, das empresas hoje, né? Que são os dados, né? De onde a gente tira todas as informações e insights, né? Em destaque a gente vai falar sobre
licenças, né? Como você escapar das licenças de banco de dados, que geralmente tem uma representatividade muito alta, né, em termos de investimento, né? E também sobre questões de reengenharia de bancos de dados, né? Você trocar as tecnologias de banco de dados. Em julho, nós vamos falar sobre a modernização, que eu acabei de citar ela, né? Nós vamos falar sobre containers, serverless e outras coisas que giram em torno de você tornar os seus ambientes mais nativos da nuvem, né? Mais cloud native. Né? E, por fim, em setembro, a gente vai falar de DevOps, né? DevOps, e todo o ecossistema também de assuntos, né? Em volta dele, como time to marketing, né? Quality e outros itens mais macro level sobre o assunto. Né? Vou passar agora a palavra para o Diego, para nós começarmos o encerramento. Legal, Walter. Obrigado mais uma vez. Excelentes tópicos aqui, então fica o convite para ficarem de olho nas nossas redes sociais e acompanhar nosso próximo evento aqui de banco de dados. Vai ser bem interessante. A Nexus tem uma especialidade muito forte em banco de dados, não apenas as ferramentas tradicionais AWS, mas temos um time bem forte aqui para todo tipo de banco. E vou dizer para vocês que esse é um grande desafio para as empresas quando a gente fala do consumo de tecnologias em cloud. Bom, agora falando um pouquinho da Nexus, antes de a gente abrir para perguntas, e também uma surpresa aqui para quem estiver nos acompanhando, a Nexus ela tem uma presença nacional, ela tem uma atuação em todo o território brasileiro. Nós temos presença física, escritórios, executivos, arquitetos de tecnologia, de soluções, em 4 locais presentes no Brasil. A gente consegue cobrir todo o Brasil com essas equipes. Nós temos uma atuação muito forte em segmentos como finanças, indústria automotiva, serviços, óleo e gás, manufatura e educação. E recentemente nós ganhamos 2 títulos super relevantes para a gente do ISG. ISG é um instituto super renomado no nosso mercado e nós ganhamos os serviços de consultoria e transformação para empresas de médio porte e temos serviços gerenciados também para a cloud pública para empresas de médio e grande porte. Outro ponto super relevante que eu gostaria de destacar. A Nexus é parceiro estratégico da AWS no Brasil. Nós somos considerados um dos parceiros mais importantes da Nexus hoje em atuação e nós somos o único partner Latam com competências Storage, Migration e participantes do programa MSP, que é o Managed Service Provider. E por fim, mas não menos importante, eu queria fazer um convite para vocês, para quem estiver aqui presente, os 10 primeiros que se inscreverem com esse QR Code no nosso formulário do site vão ganhar um voucher de 100% de desconto para executar um processo de assessment no seu ambiente, no ambiente que você escolher. Pode ser qualquer um deles, com qualquer nível de complexidade, nós estamos disponibilizando um voucher para que você possa utilizar conosco e conhecer um pouquinho dos serviços da Nexus e, quem sabe, se tornar um grande parceiro e nos permitir que a gente apoie você na jornada para a nuvem e todas as etapas necessárias durante esta jornada. E assim, abro para perguntas. Pessoal, quem estiver por aqui, quiser abrir o microfone, inclusive, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Não é todo dia que a gente tem acesso a esses 3 feras aqui com a gente, então fiquem à vontade em colocarem perguntas ou comentários. Vamos ver, o pessoal está tímido aqui? Ou a Temos gente alguns tem que tirar do elogios pelo microfone? chat também, Diego. Vamos lá. Olha lá, vamos pegar o que a gente tem aqui. O Newton falando das fitas aqui, o mais difícil era de lembrar as formas como o backup foi armazenado nessas fitas. Bem como a versão do sistema de backup. Isso realmente era desafiador. Era uma dor da cabeça horrível. Você fazia o backup e não sabia se teria o restore. E sempre era essa grande dúvida que pairava. Vitor, excelente webcast, só feras, abraço a todos. A Grace está aqui com a gente, o evento está incrível, parabéns. O Everton Costa, parabéns pela apresentação, muito bem explicado. Que bom, pessoal, obrigado, ainda bem que vocês gostaram. Essa parte da questão do backup, né, voltando um pouquinho nela, foi
Por isso que eu falei a questão de fazer restores periódicos, né? E você ter um ambiente transicional, né? Ou seja, um ambiente que você cria, faz o restore, testa, destrói dentro da nuvem. Isso aí é muito complicado fazer on-premises, né? Não é impossível, mas o nível de esforço é absurdo, né? Além de você, de novo, né, não precisar ficar dependendo de sistemas mecânicos, né? Backup off-site também, né? Que o pessoal faz muito movimento de dados para fora, né? Na nuvem. Lembre-se que você tem múltiplos data centers, né? Você já tem um backup off-site. Você fazendo backup dentro da nuvem, você consegue fazer ele off-site, né? De certa maneira, e se você quiser também, você pode levar os seus dados, parte dos seus dados de backup ou mesmo os dados vivos, né, para outra região, né? A gente explorou um pouco essa questão de múltiplas regiões, né, geralmente com disaster recovery. Vamos supor que toda a região do Brasil, né, foi anulada, né, a AWS sumiu do Brasil, né? Foi lá, né, um data center caiu um meteoro, o outro teve uma enchente e o outro Godzilla pisou, né? Então aí foram todos os data centers, né, pro espaço, né? Você pode movimentar seus dados, né? É óbvio que isso é uma estratégia muito maior, né? Mas você pode movimentar os dados para outra região e disponibilizá-los, né, através das suas aplicações para dentro do Brasil. Então é possível ter um nível de disponibilidade assim altíssimo nesse ponto, né? A ponto de você virar, né, a chave entre um país e outro, né? E conseguir continuar operando. Tá? É uma coisa bastante importante. Muito bom esse seu comentário, Walter. Bem interessante mesmo. E também queria destacar aqui um comentário do Everton, está aqui conosco, Everton Costa. Cloud é o futuro para o sucesso de todo negócio. Quem não mudar, ficará atrasado. Muito bom mesmo esse conteúdo. Obrigado, Everton, pela presença. Eu chamei aqui o Ortega, que está aqui conosco. Ortega, deixa eu pedir para você desmutar aqui. Não estava programado, mas aproveitando que temos algum tempo aqui, Grande Ortega é o nosso grande gerente de produtos, é o cara que estrutura todas essas soluções aqui. E ele pode comentar algumas coisas que eu tenho certeza, pela experiência dele, pelo dia a dia dele, ele pode trazer para a gente até novidades, de repente, do que está por vir em relação às nossas soluções. Ortega? Primeiro que é um prazer, né? Estar aqui com esses feras aqui. Eu tô Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Se fosse fazer uma analogia com o futebol, que eu tanto gosto, né? Então, contribuindo um pouco aqui com vocês também. O migration, né? Falando do assessment, que eu acho que a parte mais importante de uma migração bem-sucedida é um bom assessment. E o assessment full que a gente faz, um dos produtos deles, também a gente mede RTO, RPO e também a performance da aplicação antes e depois na nuvem, né? A gente consegue ter essas métricas para o cliente, para ele sentir como que está a velocidade dele depois da nuvem, não só a questão de TCO, que também vem no assessment. Falamos aqui de FinOps, né? É um termo até bem genérico, mas a Nexus está criando aí um novo Nexus FinOps, né? Spoiler, para abril, e vamos lançar para fazer todo o controle financeiro do cliente, até mesmo o porcento de custo aí, na questão do cliente, se vai mais um spoiler aqui falando que a gente vai fazer. Voltando um pouquinho no migration, acho muito... acho que vale a pena falarmos em um próximo, né, webinar aí com o Érico, colocar os nossos arquitetos de banco de dados também, falar do DMS, somos especialistas em DMS para fazer tanto migração de replatform, né, de um banco de dados on-premise por um PaaS, um Oracle por um Oracle em PaaS, quanto também para a gente fazer a refatoração, colocar um Oracle, por exemplo, está sempre exemplo, em um Aurora, Postgres. Diria que é uma das maiores especialidades aqui da Nexus fazer isso. Eu acho que vale muito a pena o Érico, junto com o João aqui, o Walter, e junto com outros profissionais, falar um pouco disso, né, dessas experiências de como se fazer, é bem legal. Tem o Migration Server agora,
é uma ótima ferramenta da AWS também que a gente migra, ou seja, entrar um pouquinho até no técnico, talvez não seja algo para muito negócio, colocar um pouco dos técnicos agora para conversar também como que funciona esse processo, bem bacana, né? Citando o Snap Backups, eu diria, não sou velho, né? Não tenho esses cabelos brancos aí, mas já me falaram, né? Já ouvi falar dessa questão de fita, que é um dos principais ganhos mesmo. O gerenciamento de backup em cloud é algo fantástico em termos de mão de obra, em termos de procurar fita. Meu Deus, né? Já ouvi falar, né? Obviamente que eu nunca fiz, não sei como se faz, mas na nuvem eu sei, é muito fácil. Então, bacana, vale a pena, talvez, num próximo webinar de gerenciamento também, né? Agora estou sendo invadido aqui por seres que chegaram da escola, até peço desculpas, tá bom? Mas basicamente essas minhas contribuições aí para vocês, tá bom? Diego, Walter, João, Érico, fantástico, tá muito bom mesmo e me sinto lisonjeado aqui de ter participado um pouquinho com vocês. Muito bom, gente. Obrigado, Ortega. Eu vou colocar uma pergunta e depois eu passo aqui para o Miele, ele quer fazer um comentário. Então, a pergunta da Grace, primeiro, ela perguntou assim: como educar as empresas do Brasil para a migração dos dados à nuvem e manter os seus dados, o seu legado seguro? Então, a gente está falando que dados é o novo ouro, a gente está falando que dados é super importante criar um processo, uma estratégia de migração para a nuvem. A gente está falando de LGPD, a gente está falando de governança, monitoração. E aí, gente? Como é que a gente mantém tudo isso seguro? Como é que a gente orienta as empresas? Walter, Érico, João, o que vocês poderiam comentar? Eu acho que assim, educar, né, as empresas, né, é um dos objetivos de toda essa jornada aqui que a gente apresentou, tá? Desde lá do comecinho, né, que a gente mostrou uma espécie de passo a passo, né? Então, primeiro você precisa fazer o entendimento, né? Depois você vai realizar a migração de uma maneira segura, né, altamente disponível, sem interrupções, né? E depois você vai manter, né? Essa divisão macro, né? Ela é uma excelente maneira de começar essa educação, né? De conscientizar as pessoas que precisa fazer isso de maneira planejada, né? É muito importante. Eu já participei, né, anteriormente, de projetos que o cara queria levar para a nuvem assim, tipo, numa semana. Não funciona assim, pessoal, né? A gente precisa planejar, precisa entender as coisas, porque muda. Por mais que a gente mantenha fazendo rehost e tudo mais, muita coisa muda e a gente precisa entender como é que funciona tudo primeiro, para depois fazer a migração, né, construir, né, os fundamentos na nuvem e fazer a migração de forma correta, né, testando, verificando se tudo está funcionando, né, com o mínimo de interrupção, e depois disso tem que começar a manter o ambiente conforme o mercado vai tocando, né? Como eu falei, as necessidades de negócio elas mudam bastante, né? Então essa educação, eu acho que ela é embutida nessa jornada, tá? Ela tem que ser embutida nessa jornada, porque de novo muda, tá? Então muda para melhor, né? Mas muda e essa mudança às vezes causa estresse dentro do cliente, então é importante que a gente trabalhe junto com eles para que vá aos poucos fazendo essa absorção, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Érico, João? Eu só queria reforçar aqui o ponto da importância de ter um advisor junto, um parceiro com experiência, com know-how como a Nexius, para apoiar os clientes com dados e com treinamentos, com educação, com apoio na transformação das políticas para atender às necessidades da nuvem. Então, só reforça o apoio que a Nexius pode dar e que um advisor faz toda a diferença para o cliente, para que ele não esteja sozinho nessa jornada que a gente sabe que é complexa. Muito bom, muito bom. Bom, passando aqui agora, temos um Miele querendo fazer um comentário aqui conosco. Miele, abrindo aqui para você, por favor, manda ver, meu amigo. Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bem, cara? Boa noite. Beleza. Bom, primeiramente, cara, é sempre muito enriquecedor ouvir essa turma aí falar sobre migração, por mais que a gente já tenha ouvido algumas vezes,
cada vez mais a gente aprende mais um pouco, né? E eu, por ser executivo de contas, hoje eu me encontro em uma posição onde muitas vezes a área técnica ela já conhece um pouco, ou, assim, é difícil alguém que nunca ouviu falar de cloud computing hoje em dia, né? Então isso já é um material, aí já é um conteúdo conhecido pelas pessoas que trabalham com a parte técnica, que trabalham com infraestrutura, plataforma como serviço, etc. Geralmente, o nosso desafio, que é justamente o que o Érico pontuou, é ter essa sinergia também com a parte executiva e estratégica e também com outras áreas, tá? Alguns desafios que eu encontro hoje. É mais fácil a gente explicar para um gerente de infraestrutura sobre disponibilidade, performance, latência, do que explicar para um CFO que pode custar 5 ou 50 ou 100 ou não sei, né? Ou explicar, por exemplo, para um advogado que o contrato não vai contemplar uma cláusula com preço fixo, né? Ou explicar para o pessoal de compras que não existe um valor exato a se contratar, né? Então, eu acho que é válido também comentar que, além de todo esse know-how técnico, né, que tanto a AWS quanto a Nexus possui, a gente consegue também evangelizar e ajudar essas empresas para que dentro delas essa cultura de cloud seja ampliada, né? Eu sei que dentro da AWS, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente tem o Cloud Adoption Framework. Dentro da própria Nextios, a gente procura fazer um trabalho de expandir esse conhecimento dentro das empresas, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante que a gente tem para complementar, não só tecnicamente falando, né? Então, se vocês tiverem aí mais algum conteúdo ou mais alguma informação, programa, etc., que pode ser utilizado por essas empresas, não falando exclusivamente da parte técnica, acho que é importante também. Muito bom, muito bom. Eu concordo com você, Miele. Não é só sobre aspectos técnicos, né? A gente está falando de uma jornada cultural, uma mudança de mindset. Tudo começa por um propósito, uma necessidade, e a tecnologia continua, como sempre foi, meio para apoiar essa aceleração. A gente viu isso muito em 2020 com o Covid, a quantidade de tecnologias que trouxeram, de certa forma, uma aceleração e possibilitaram, inclusive, que, principalmente no mundo de tecnologia e alguns segmentos, que a gente tivesse pessoas em casa trabalhando como se nada tivesse acontecido, do ponto de vista de performance de trabalho. Trouxeram outras preocupações, como segurança, conectividade, mas isso faz parte do processo evolutivo da tecnologia. Eu queria fazer mais um comentário que colocaram aqui no chat, e aí eu passo para vocês palavras finais para a gente encerrar a nossa sessão aqui de hoje. O Carlos Alberto fez um comentário aqui para a Graciele. Na maioria das vezes, essa educação se inicia com os primeiros contatos com a nuvem. Muitas vezes se inicia justamente com a migração de dados histórico para a AWS. A partir desse momento, as pessoas começam a entender o que a AWS pode oferecer. Então, como mencionado pelo João, pode-se iniciar Immersion Day com diferentes temas, e aí, de uma certa forma, eu concordo absolutamente aqui, quando você começa a tratar a educação, a cultura, começa a treinar as pessoas, começa a dar clareza para elas, visibilidade sobre a tecnologia e os seus potenciais, as pessoas gostam dessa mudança. Existe uma resistência no início, mas no momento que você dá conhecimento, você também transpõe a questão da resistência. O Érico também colocou um ponto aqui. Érico, você gostaria de fazer um comentário aqui de palavras finais? Érico, João, Walter? É isso aí. Não, obrigado pelo convite da Nextios, né? A gente tem a Nextios como um parceiro com a competência de migração, né? Então, ela tem a metodologia e o acesso às ferramentas para que a jornada do cliente final para a AWS seja um sucesso, tá? Então, obrigado aí pelo convite e parabéns pelo evento. Bacana, legal, pessoal. Também gostaria aqui de agradecer, muito bom estar com vocês aqui. Acho que foi 1h30 que fluiu bem rápido. Acho que a gente conseguiu endereçar os pontos e obrigado a Nexus pelo convite e vamos fazer novos como esse que foi, na minha opinião, foi muito legal. Gostei. Obrigado por me convidarem para participar. Walter? Também agradeço.
A oportunidade, né, de estar podendo fazer esse bate-papo. Achei que foi muito, muito rico, né? Espero que tenha mandado a mensagem, né, para todos, né? E principalmente agradecer ao Érico, João, Diego, né, que apoiaram aqui, né, a coisa. Construímos juntos, na verdade, né? Toda essa jornada, né? E tô ansioso para a próxima já. Depois das minhas férias aí tem mais uma aí, ó. Com certeza, com certeza. Legal, gente. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi muito rico. É sempre muito rico participar com essa galera aqui, interagir, fazer perguntas e aprender junto com eles. É muito legal mesmo. Eu queria lembrar também, para não sei se já atingimos os 10 inscritos, mas só lembrar o QR Code está aqui na tela para que vocês possam se registrar e ganharem esse voucher para executarem um assessment com o time da Nexus. É o primeiro passo para uma boa jornada para a nuvem. Se preparem também para os próximos eventos, acompanhem a gente nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no YouTube. Lembrando que esse webinar estará gravado, estará disponível. E lembrando, uma das coisas interessantes que nós temos feito agora são as pequenas pílulas de conhecimento que nós estamos lançando toda semana por meio dos infográficos. Então fiquem ligados na Nexus, acompanhem a gente, muita coisa rica, muita coisa interessante acontecendo, muita novidade em 2021 que nós vamos lançar. Fiquem ligados e em breve voltamos a nos falar. Valeu, pessoal. Boa noite mais uma vez. Valeu, Walter. Valeu, João. Eric. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Abraço.